Uma boa noite a todos. Vamos dar início à nossa sessão ordinária. Convido a todos a se colocar em pé para acompanharmos o hino nacional, segundo a leitura do texto bíblico e a oração do Pai Nosso. As margens plácidas de um povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, nosso peito a própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas norte, pávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos reinos deste sol és mais gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais árida, teus risonhos lindos campos têm mais cores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, por lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, paz no futuro e glória no passado. Os cerques da justiça crava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mais gentil, pátria amada, Brasil. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta aos redores dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Pois comerá do trabalho das suas, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como moinha, que o vento dá e espalha. Pelo que os ímpios não subsidirão no caminho dos justos, nem os pecadores nas congregações do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Seja a vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Passo a palavra para a secretária DOC para que a mesa proceda com a leitura da ata da sessão anterior. A ata número 27 da sessão ordinária realizada no dia 22 do mês de agosto do ano de 2022, às 18 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Paulo Frontin, Estado do Paraná. Dando início à sessão ordinária, o excelentíssimo senhor presidente convidou a secretária DOC, nomeada através da portaria 3/2018, para que a mesma proceda com a leitura da ata da sessão ordinária anterior. Em seguida, a mesma foi colocada em discussão, na sequência em votação, aprovada por unanimidade dos vereadores presentes nesta sessão ordinária. Na sequência, dando início ao pequeno expediente, foi feita a leitura das correspondências enviadas para esta Casa de Leis. Dentre elas, o projeto de lei número 14/2022, súmula, dispõe sobre a criação da unidade do Sistema de Controle Interno do município de Paulo Frontin, Paraná, e da outras providências. Continua em todas as comissões permanentes para análise e emissão de parecer. O projeto de lei número 23/2022, súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operações de crédito com a Agência de Fomento do Paraná S.A. e da outras providências. Continua nas comissões permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas Gerais para análise e emissão de parecer. O projeto de lei número 30/2022, súmula, dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Meio Ambiente e da outras providências. Continua nas comissões permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas Gerais para análise e emissão de parecer. O projeto de lei número 38/2022, súmula, institui e dispõe sobre a prestação de serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes de 0 a 18 anos e da outras providências. Continua nas comissões permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas Gerais para análise e emissão de parecer. Dando continuidade à presente sessão ordinária, passando para a ordem do dia, o excelentíssimo senhor presidente colocou para a apreciação e discussão de todos os vereadores a proposta da despesa da Câmara Municipal para a inclusão no Orçamento Geral do Município, exercício financeiro de 2023, conforme determina a Lei Orgânica Municipal. Em seguida, colocou o mesmo em votação. Proposta de despesa da Câmara Municipal, aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Em seguida, a presidência deste Poder Legislativo Municipal, de posse dos pareceres favoráveis de todas as comissões permanentes, colocou em discussão o projeto de lei 36/2022, súmula, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar e de outras providências. Em seguida, colocou o mesmo em única votação, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Em seguida, foi passada a palavra ao nobre vereador Martim Marques Bonfim, para que o mesmo proceda com a leitura do requerimento de numeração 9/2022, o qual requer envio de correspondência oficial ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando para que seja enviada a esta Casa de Leis informações detalhadas dos eventos programados pelo município a serem realizados no dia de comemoração da independência do Brasil, dia 7 de setembro. Requer também para que tais informações sejam enviadas para esta Câmara Municipal dentro do prazo de 5 dias. Após ser amplamente discutido, foi colocado em votação, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Na sequência, passando para o grande expediente, foi passada a palavra para a diretora da APAI, senhora Elisete Frankzak, a qual explanou sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Também informou a todos sobre os eventos a serem realizados pela APAI Paulo Frontin nesta semana, salientando que houve uma inversão de pauta nesta sessão ordinária, e o grande expediente aconteceu no início desta sessão ordinária. Na sequência, seguiu-se para a palavra livre, onde todos os vereadores fizeram uso da mesma. Nada mais havendo a ser tratado, o excelentíssimo senhor presidente encerrou a presente sessão ordinária. O segundo secretário, vereador Daniel Gomes, lavrou a presente ata, a qual lida e, após ser colocada em apreciação e discussão,
Segue assinado pelo excelentíssimo senhor presidente Crispim Viana de Moura, primeira secretária, vereadora Andréia Sorer Blaskiewicz, segundo secretário, vereador Daniel Gomes e demais vereadores presentes à sessão. Coloco a ata que foi lida em discussão. Coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Só justificando a ausência da vereadora Andréia Soraya, por motivo de enfermidade, ela não pôde comparecer à sessão hoje. Vamos dar início aqui ao pequeno expediente. Passa a palavra novamente para a secretária DOC para que a mesa proceda com a leitura das correspondências chegadas a esta Casa de Leis. O projeto de lei número 14/2022, súmula, dispõe sobre a criação da unidade de sistema de controle interno no município de Paulo Frontin, Paraná, e da outras providências. Continua em todas as comissões permanentes para análise e emissão de parecer. O projeto de lei número 23/2022, súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operações de crédito com a Agência de Fomento do Paraná S.A. e da outras providências. Continua nas comissões permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas Gerais para análise e emissão de parecer. O projeto de lei número 30/2022, súmula, dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Meio Ambiente e de outras providências. Continua nas comissões permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas Gerais para análise e emissão de parecer. O projeto de lei número 38/2022, súmula, institui e dispõe sobre a prestação de serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes de 0 a 18 anos e de outras providências. Continua nas comissões permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas Gerais para análise e emissão de parecer. Dar entrada no projeto de lei de iniciativa da Câmara Municipal número 5/2022, súmula, estabelece para que o controlador interno da Prefeitura Municipal de Paulo Frontin envie semestralmente para esta Casa de Leis os relatórios de controladoria nas comissões permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas Gerais para análise e emissão de parecer para até o dia 12 de setembro de 2022. Vamos dar início aqui à ordem do dia. Passa a palavra para o vereador Mano, para que o mesmo proceda com a leitura do requerimento verbal que pretende fazer. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores. A vereadora que não está presente, mas estendo aqui os meus cumprimentos a ela, que deve estar em sua residência. Também quero aqui cumprimentar todos os funcionários e o pessoal que nos assiste em casa. Senhor presidente, quero só fazer aqui um requerimento verbal, que se trata de uma documentação que há necessidade para que continue os trabalhos de estudo sobre o contrato da creche. Então, vou fazer uma leitura aqui para que vossas excelências tenham aí o conhecimento do requerimento. Solicitar informações e documento ao Executivo quanto ao contrato firmado entre a Prefeitura e a empresa Risato e Risato Limitada, responsável pela construção da creche Programa Pro Infância Tipo 2, modelo padrão FNDE. Requer apresentação do diário de obras, do cronograma físico-financeiro, do relatório de pagamentos efetuado à empresa e de um documento firmado entre engenheiro do município informando qual o prazo para a conclusão da obra. E também requerer também que o engenheiro do município compareça a essa Casa de Leis
em sessão ordinária para explicar ao plenário detalhamento da situação da obra, né? Então, o requerimento, essa é a redação do requerimento. Conto aí com o apoio dos senhores vereadores para que esse requerimento seja aprovado, para que a gente possa encaminhar o executivo solicitando essa documentação. Coloco o requerimento em discussão. Vereador Marques. Boa noite a todos que nos assistem de casa, os vereadores, os funcionários. Senhor presidente, a respeito desse requerimento, é importante esse requerimento porque essa obra, como o próprio Mano disse na sessão passada, se não me engano, está há 7 anos se enrolando, né? E a presença do engenheiro aqui, teoricamente, ele vai nos trazer a resposta quando que a obra inicia e quando que ela termina, né? Então, é importante que ele venha, não só a documentação, mas sim a presença dele e explique para as pessoas, né? Não para os vereadores, mas para as pessoas que estão em casa nos assistindo, como que vai funcionar isso aí, porque eu também já fui inquirido por várias pessoas sobre a questão da creche. Fui falar com o prefeito, mas ele não me deu data nenhuma. Ele falou que vai ser feito, está tudo encaminhado, mas não me passou nenhum cronograma e nenhuma data de início nem de término da obra. Acho que o engenheiro vai ter essa resposta, né, porque faz parte da parte de execução da obra, né? O engenheiro, então, vai poder nos dizer quando que vai começar e quando termina, até porque isso faz parte do contrato. Era isso, senhor presidente. Continue em discussão. Também, se precisar, quiser que a gente assine junto, mano, conta comigo, a gente tem que dar sequência a isso aí, até para saber o que é que realmente foi feito, as garantias das coisas que foram feitas, porque como ela foi construída num banhado, deve ter, a gente fazer uma fiscalização, como é que tá as paredes, como é que tá os acabamentos, porque isso tudo gera despesa, né? E tem que sair do bolso de alguém. Então, sou a favor também do requerimento. E até que eu já estive lendo ali o contrato que veio, já tem 10 aditivos, né, a essa empresa, então, e a obra nunca termina. Então, acho que nós temos que saber a fundo o que está acontecendo, porque na época em que eu era vereador município vizinho, se construiu uma escola com um ginásio, com um heliporto, com um muro, com 8 salas de aula, praça para as crianças, área de cozinha, tudo, banheiro, em menos de 6 meses. Agora uma creche, está demorando tanto assim, e firmado o contrato junto com o governo, né? Modelo padrão. Acredito que nos outros municípios já devem ter executado essa obra há muito tempo e estão andando as coisas, e o nosso aqui permanece parado, né? A gente vê movimento de pessoas trabalhando ali, mas é 1 ou 2 pessoas trabalhando, então, e aqui consta um contrato de uma empreiteira. Então, acredito que temos que saber a fundo qual que é a situação real disso, né? E eu acho que para a gente saber bem certo, nós precisamos dessas explicações aqui, desses contratos, desses valores que já foram pagos, até para a gente saber em que valor que se encontra isso, né? Porque precisamos dessa documentação para a gente saber aonde que está e até onde pode chegar isso, né? Então, seria assim para a gente trabalhar até para poder ajudar a própria administração, né? Se falta mais recurso, o porquê que falta, se não vê a verba completa do governo federal, se não vê as verbas necessárias, então para a gente saber o que está acontecendo, né? Até, se eu não me engano, no começo do nosso mandato, a gente conversou com ele, acho que acredito que eu e o vereador Marques. Ele falou que a empresa estava sendo negativa e não poderia receber a verba, por isso que estava parada, mas já estavam resolvendo. Mas faz tanto tempo já, mas vamos colocar em votação. Coloco o requerimento que foi lido em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Passo a palavra agora para o vereador Celso, para que o mesmo proceda com a leitura de um decreto de luto, a pedido da Prefeitura.
Obrigado, senhor presidente. Secretaria Municipal de Governo, decreto número 202/2022. Súmula, decreta luto oficial no município de Paulo Frontin e dá outras providências. Jamil Peixe, prefeito do município de Paulo Frontin, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, decreta. Artigo 1º. Fica decretado luto oficial por 3 dias no município de Paulo Frontin, devido ao falecimento do senhor Exídio Vial, pai do secretário municipal de governo, Rogério Vial, e da servidora da Câmara Municipal de Vereadores, Nádia Lúcia Vial. Artigo 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Desse ciência, publique-se, cumpra-se. Paulo Frontin, Paraná, 27 de agosto de 2022, Jamil Peixe, prefeito municipal. Obrigado, senhor presidente. Num grande expediente não tem ninguém inscrito. Você tem um... então passa a palavra para o vereador Marcos para proceder com o requerimento verbal. Obrigado, senhor presidente, novamente. Então, eu queria fazer um requerimento para que a gente monte uma comissão de estudo sobre aquele terreno ali atrás do Mercado do Cru, atrás da família Zions, atrás da igreja ucraniana. Temos que ver de quem que é, de quem que não é, pegar a documentação em cartório, se existe ou se não existe. Eu fiz uma pesquisa, né? Alguma coisa eu achei, outras coisas eu não achei, mas vamos trazer isso para o oficial. Para o lado oficial, a gente monta essa comissão, faz o estudo, vai em todos os cartórios, solicita todas as documentações que forem necessárias, descobre de quem que é ou de quem que não é, encaminhamos para a prefeitura esse estudo, porque a prefeitura não vai fazer, só se no em outro século, nesse não vai. Então, nós vamos resolver isso aí, vamos encaminhar tudo prontinho para o prefeito, para ver se depois, então, ele decreta, tendo a viabilidade, tendo área suficiente, decreta, né, a questão do interesse público para que possa ser feito lá o parque ambiental. Se a área não tiver dono, né, a prefeitura pode entrar com a ação de uso capião e ficar com a área sem custo nenhum para ela. Se a área tiver dono, ou a maioria dela, então a prefeitura pode comprar essa área e negociar com os proprietários para que lá se transforme no nosso parque ambiental. É a única área boa que nós temos hoje dentro do quadro urbano, e eu acho que se a gente perder essa oportunidade, depois que começar a construir para lá e para cá, daí você não consegue mais, né? Então, nós temos que fazer essa comissão, encaminharemos depois esse estudo para o prefeito e vamos ver o que ele decide. Questão de dinheiro, nós somos em 9 vereadores, um prefeito, um vice-prefeito, para correr atrás dos deputados para arrumar verba para fazer esse parque. Então, isso não é desculpa. Se o prefeito está pensando nisso, não se preocupe, prefeito. Isso aí nós vamos correr atrás e a gente vai dar um jeito. Cada um se vira, consegue 200 mil dali, 300 mil daqui, 100 mil dali. A gente consegue viabilizar esse parque, sim. É uma questão de boa vontade. Então, vamos correr atrás disso aí. Então, eu peço que seja instalado essa comissão hoje. Coloco em discussão. Vereador Mano. Senhor presidente, eu sou favorável ao requerimento do vereador Marques, até porque assinei no início do mandato o interesse de fazer esse parque nessa área, né? Então, sou favorável ao requerimento e posso até, se for votado e aprovado pela a maioria dos senhores vereadores, posso até fazer parte dessa comissão, porque eu também tenho um grande interesse para que isso aconteça no município. Até hoje, no período do meio-dia, nós conversávamos com o senhor, o seu Miro, hoje, e ele comentando das outras cidades, onde existem os parques, onde tem os lugares para o pessoal ir aos final de semana, tomar um chimarrão, as crianças brincar, conversar. Então, e a nossa cidade, a nível da nossa região, é a única cidade que não tem esse parque, né? Eu acho que está na hora de nós fazermos, dar essa oportunidade às pessoas que gostam, que apreciam o lazer e que têm o lazer, né?
que isso é muito bom, é saudável a todas as famílias e as crianças. Então, eu sou favorável e se confiarem na minha pessoa, eu também posso fazer parte dessa comissão. Inclusive, ainda continua em discussão, se algum vereador quiser se manifestar. Inclusive, acho que está com uns 10 dias que eu mandei um ofício para Vigilância Sanitária, já falando a respeito de que eu vi o pessoal, a gente recebeu uma reclamação, né? Que o pessoal já estava começando a trabalhar naquela área para fazer plantio, né, de safra. E como se trata de uma área urbana, não pode ser jogado veneno ali ao redor. Então eu pedi até mandei um ofício, estou esperando a resposta do pessoal da Vigilância Sanitária. Ainda continua em discussão. Vereador Marques. Foi bom você falar sobre isso, porque se a vigilância sanitária do município não fizer nada, eu vou lá em Curitiba e vou pedir para a vigilância estadual vir aqui. Tem que parar esse negócio de isentão aí e ficar jogando para baixo dos tapetes. Tem que resolver a parada. A vigilância sanitária municipal tem que ir lá criar coragem, sim, parar com essas politicagens aí que a gente sabe que existe em cidade pequena. Vai lá e faz o seu serviço, doa a quem doer, oriente, se for o caso de multar, multa, se não for, não multa, mas tem que fazer o serviço, tem que nos apresentar uma resposta satisfatória. Senão também vou entrar contra a vigilância sanitária daqui. Eu já não estou aguentando mais esse negócio. A gente pede, nada se faz. Você pede, não vai, não faz. Então não, tem que parar com essa bobeira aí. Funcionário público, ele trabalha com a lei, ele age dentro da lei. Só isso. Não estamos pedindo para ela fazer nada mais do que isso. Não tem previsão, então ela que escreva. Segundo o artigo tal, da lei tal, não existe previsão, não posso fazer nada. Beleza, a gente vai entender. A lei diz que não há previsão. Ela não pode fazer nada. A gente vai buscar outros recursos ou outro órgão onde tenha a previsão. É só isso, né? Não pode querer ser isento e fingir que não vai mandar a resposta, porque a Câmara é soberana. Toda vez que a Câmara pede uma resposta, quando eles não mandam a resposta, estão nos tratando com desdém, né? E estão prevaricando. A resposta tem que vir. Então eu vou parar de passar a mão na cabeça. Se não vier a resposta, eu vou entrar com a ação de prevaricação por não cumprir com o seu dever. Aí, eu sinto muito. Depois, se quiser me processar, processo também, mas vai responder o processo. Era isso, senhor presidente. Com a palavra, vereador Daniel. Senhor presidente, eu também sou favorável do requerimento do vereador Marques aí do Mano. Se eles permitirem aí da gente entrar junto a eu, também quero participar desse requerimento aí. Fica em aberto, né? Quem quiser assinar comigo o requerimento, eu também gostaria de participar da comissão. Vamos aprovar o requerimento. Depois de aprovado, a gente já coloca os vereadores que, se estiverem à disposição. Eu poderia até participar, mas por ser presidente não posso participar de comissão nenhuma. Mas posso assinar junto com você o requerimento. Coloco o requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. O contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Então, algum vereador se prontifica? O vereador Marques, o vereador Mano, o vereador Didi, Daniel? Pode ser assim, então? Os outros vereadores estão de acordo? Então, ficamos assim. Coloco os 3 aí, vocês dão continuidade. E vamos. Pronto, então, o Marques fica de presidente, relator e membro. Mano, um relator e o Daniel, membro. Então, fica assim. A gente providencia, vamos esperar as respostas deles lá. E ver quais as providências que vão ser tomadas. Porque esses terrenos que estão ao redor da cidade, desse jeito a cidade não cresce nunca. Porque só fazendo plantio e acaba esses venenos jogados atingindo os moradores, né? E esse nosso aqui atrás do supermercado,
é um problema sério ali, porque é frigorífico, tem um açougue ali atrás de tudo, gera esse problema, né? Mas vamos esperar. Só para complementar isso, presidente, inclusive existe a lei, né, das ruas lá atrás, que a prefeitura não abriu ainda. Os terrenos foi doado pela a parte da rua, foram doados pela família Pavelski, isso está já em lei, né? Então é só abrir as ruas lá atrás, não é uma coisa difícil. A prefeitura tem patrola, tem retroescavadeira, tem pedra, então tá fácil de resolver o problema lá. O primeiro passo, depois desse estudo, é abrir essas ruas, né? E daí fazer então a chamada que o município faz e cria o decreto de interesse público. Por que se cria o decreto de interesse público? Quando você lançar, quando no caso o prefeito lança o decreto, a área não se pode fazer mais nada com ela. E se tiver que alguém vender, é só o município que vai comprar. A não ser que o município depois venha e diga, olha, não temos mais interesse. Daí a área fica liberada para que se venda para terceiros. Era isso, senhor presidente. Vamos esperar. Inclusive existe a lei, a gente viu aqui. Tem até alguns moradores que têm a documentação lá, né? Mas vamos esperar o que tem por vir. Como eu tinha dito, não tem ninguém inscrito no grande expediente. Vamos passar para a palavra livre. Iniciando hoje com o vereador Mano. Vereador Di? Então, vereador Di. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, aos funcionários, Juliana Luz e a todos que nos assistem por Facebook. Hoje nós cedo tivemos a reunião das comissões, onde nós tivemos a presença da Cristiana e Janete, da assistência social, onde foi discutido sobre o projeto número 38, que vai ter várias emendas, né? Acolhimento para crianças e adolescentes, né? Ainda bem que a gente aí não tem esse problema, né? Mas geralmente sempre tem que ter, né, a lei e funcionários para ser contratado, que vai ser vários aí. Também quero deixar minhas condolências à família do Vial, o radialista da nossa cidade, da nossa rádio aí, que Deus conforte todos eles aí também. Aí, toda semana eu vou bater na tecla de novamente das ruas, que não tem jeito de sair aí dentro do Paulo Frontin que estão cobrando. Cadê os vereadores para fazer esse tapa os buracos nas ruas aqui, ó? E se não fizer toda semana, eu vou lembrar que nessas reuniões para até o prefeito faça esses tapas buracos aqui nas nossas ruas e patrulha as ruas que tem aí no nosso município, que desde quando o prefeito foi eleito não foi mexido nas ruas ainda. Faz 1 ano e 8 meses está se passando, né? E onde estavam comentando, o vereador Marques fez o requerimento sobre a nossa praça aí. Realmente nós não temos nenhuma pracinha, né? O único município que não tem. Eu vejo, temos várias pessoas aí que discorrem, fazem disputa de corrida, vários representando nossos municípios vivem treinando nas ruas, né? Nós não temos um parque para esteja uma pista de corrida aí para o povo treinar. Mas é isso aí, senhor presidente, e uma boa noite a todos. Boa noite, vereador. Com a palavra, vereador Mano. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos vereadores. Boa noite aos funcionários desta casa, pessoal que nos assiste de casa, nosso amigo que está aí presente. Quero, de início, deixar meus sentimentos à família Vial, em especial a Nádia, que é a nossa companheira aqui de serviço, de trabalho, né? A gente sabe que é um momento muito difícil para a família, mas receba aí meus sentimentos à família Vial. Senhor presidente, quero falar hoje sobre as minhas emendas, né? Semana passada estive conversando com a secretária de saúde, com a Bruna. Tivemos uma conversa longa na sua sala, onde ela me passou aqui os relatos sobre os valores da minhas emendas que foi destinada à saúde. Nós tínhamos no início feito uma emenda em parceria com alguns vereadores
para se concluir uma sala, né, um aumento de uma sala na ala da fisioterapia, por pedido da profissional Lígia, né, mas devido aí ao tempo, o pessoal do executivo achou que não há necessidade de se aumentar essa sala. Então a Bruna me chamou lá para que eu destinasse esses valores para outro setor, né? Então, conversando com a Bruna, juntamente também o vereador Daniel depois deve fazer seu comentário, eu tinha destinado 10 mil para essa construção da nova sala de fisioterapia, e nós direcionamos eles agora para o centro de especialidades, né? O centro de especialidades ali precisa de uma pintura, precisa de uma troca com urgência das portas internas, né? Até aquela porta da recepção ali, que está um tanto quanto enferrujada. Então, conversando com a Bruna, ela achou melhor destinar esse valor de 10 mil que ficou para a reforma aí e pintura do centro de especialidades ali, para que vão fazer umas correção nas paredes e fazer a pintura para deixar o ambiente mais agradável. Também os outros valores da emenda eu tinha destinado a remédios que não existem na farmácia básica do município, né? E tenho aqui a felicidade de ter em mãos os documentos que a Bruna me passou, né? Não vou ler todos os nomes dos medicamentos, porque são vários medicamentos aí que ela adquiriu através de licitação e de pregão. Então, para mim é muito gratificante isso, sabe? É isso que a gente espera. Parabenizo a Bruna pelo trabalho que ela está fazendo. É isso que a gente quer. A gente quer que as coisas aconteçam, né? Então, hoje a população está aí sendo servida de vários medicamentos, né? Medicamentos esses que não são da farmácia básica, e sim medicamentos que a população certamente teria que comprar, por ser os medicamentos mais, como posso dizer na linguagem aí da medicina, os medicamentos mais em termos de antibiótico e algo assim. Então, para mim é muito gratificante, né? Eu vejo aqui, está todos especificados os nomes, né? Os laboratórios, tudo. Então, Bruna, parabéns e muito obrigado por você atender e fazer esse trabalho, porque isso aqui quem vai ganhar é a população, né? A pessoa que precisa de um remédio, às vezes não tem as condições na hora de comprar, vai ser atendida ali na farmácia agora com os remédios que já encontram lá à disposição, e alguns ainda estão para chegar devido ao tempo que foi feito a licitação. Então, senhor presidente, a gente vê e fica feliz porque na reunião passada a gente recebeu aqui a diretora da PAI, acompanhado dos professores, dos alunos, do presidente da PAI, onde recebemos as fotos também do dinheiro já aplicado e já está em uso para as crianças, né? É isso que a gente quer, né? É isso que a gente quer, que as coisas aconteçam, que as coisas vão se resolvendo e que a população se sinta bem. Nós estamos aqui para defender essa bandeira, né? O que o vereador Didi falou sobre o parque, muita gente talvez acha que não é interessante, mas eu não sei se alguém de vocês tem a oportunidade de passar há poucos tempos lá na entrada de Irati, onde era uma área de terra mais ou menos parecida com essa nossa aqui, que nós estamos comentando há tempo. Hoje, o parque exemplar que está montado lá na cidade de Irati, ali na entrada, né, de Irati, onde existe campo de areia, campo sintético, área para o pessoal fazer caminhada, lago, né, quadra de vôlei, pista de skate, tudo unificado numa parte só. Banco embaixo de árvores, para o pessoal tomar o seu chimarrão, para as mães ficar com as crianças. Então, é fácil de fazer as coisas. Basta querer, força de vontade, as coisas podem acontecer, né? Mas temos que ter a força de vontade, temos que ter aquela política de tentar fazer as coisas para as coisas acontecer. E eu acho que o pensamento de todos os vereadores é da mesma forma. Nós queremos que as coisas aconteçam no nosso município, né? Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador Marques. Obrigado, senhor presidente, e a todos que nos ouvem, né? Começo aqui relembrando novamente a Semana da Pátria. Então, quando a gente era mais jovem, sempre foi vibrante, eu sempre fui vibrante, né, com a questão da pátria, da Semana da Pátria. A gente via bandeiras, a gente via ações na área da cultura, na promoção da história do Brasil, contando os heróis, enaltecendo os heróis brasileiros, os seus feitos, e a gente não presta atenção, ou pelo menos não vê isso, né? A nível de município, não há nenhum comentário, não há nenhum evento programado, nem para o dia 7 de setembro, que é a data máxima do nosso país, que é a nossa independência de Portugal. Então, a gente vê isso com tristeza, né? Os brasileiros que amam o seu país vê isso com tristeza. Está se perdendo, né, esse sentimento de brasilidade. E é como eu disse na sessão passada, quando você não pertence a nada, você não se importa com nada. Então, vamos reativar aí esse sentimento, porque o Brasil é se não for o país mais rico do mundo. Lá fora está cheio de gente querendo tomar o Brasil. Eles não querem vir aqui passear e nem fazer favor nenhum para nenhum de nós. Se eles puderem, eles tomam o Brasil e nos deixam na mão. Então, vamos proteger e vamos amar esse país aqui. Quero também dar os meus pêsames à família Nalevaico, né, que teve passamento de 2 pessoas da mesma família, e também a família, né, do nosso secretário Rogério Vial, da Nádia, que trabalha aqui com a gente. Então fica aí os pêsames, né, por também o passamento aí do seu Exídio, que também falava na rádio comunitária. Eu recebi uma informação do professor Zico, que ele recebeu uma proposta de montar aqui em Paulo Frutti uma escolinha do Sub-17 em parceria do Iguaçu, e também deveria haver uma parceria do município. Eu vou essa semana conversar então com o prefeito para ver a viabilidade, a possibilidade do município, a secretaria ou o departamento de esporte fazer aí, eu não sei de que forma que vai ser essa parceria, o que cada um teria que bancar ali, para ver se conseguimos então essa questão do Sub-17 aqui para Paulo Frontin. Eu tive essa semana falando com o prefeito, ele falou, vamos trabalhar junto, eu disse, vamos, né? E como é que se trabalha junto? Com ações coordenadas e atendendo os vereadores. Eu falei, olha, eu não vim aqui pedir para mim. O dia que eu vier aqui pedir alguma coisa para mim, é mentira, né? Se eu quiser pedra, eu vou lá na secretaria e vou pagar. Se eu precisar de máquina para fazer terraplanagem nos meus terrenos, eu vou lá na secretaria e vou pagar. Não quero nada de graça da prefeitura, né? Se o prefeito mandar a máquina lá de graça, eu mando voltar. Não, volte, eu quero pagar isso aí. Então, não vou usufruir nem abusar daquilo que o serviço público dispõe, que a prefeitura dispõe para a população. Então, vamos trabalhar junto. Para trabalhar junto precisa ter conversa. Não podemos trancar o diálogo, né? Mas também ele tem que atender os vereadores, quando os vereadores solicitam serviços para a população, ou para uma rua, ou para uma comunidade. Então, tem que fazer esse atendimento que até pouco tempo atrás, ou a gente percebe que está trancado, está tesourado. Ele disse que vai mudar esse critério, então vamos aguardar. Quanto às emendas que o Mano falou, eu disse para ele o seguinte, eu não vou te cobrar nada das minhas emendas, simplesmente o ano que vem, se as emendas foram atendidas, ótimo, se não foram, segue o curso administrativo. Eu quero comentar aqui também que eu recebi uma reclamação sobre um ônibus de alunos que faz a linha do Santana. Diz que tem uma rapaziada lá mal criada, que fica falando besteira e jogando lixo nas crianças menores. Aí parece que a Sabrina até tentou resolver o problema lá, mas não conseguiu. Então tem que usar outros métodos com esse pessoal aí, né? Se não consegue por bem, alguma coisa tem que ser feita.
Então começa a mandar descer do ônibus. Aprontou, desce do ônibus. Senão não resolve. Às vezes, o ser humano ele entende duas linguagens. O ser humano entende duas linguagens. A linguagem do diálogo e a da força. Quando você não consegue no diálogo, você consegue na coerção. Né? Não é que vai chegar lá e vai surrar as crianças, não é isso. Não entendam errado. A força que eu quero dizer é a força de coerção. Então, existe meios? Existe. Tem que aplicar. Então, faça a aplicação dos meios, né, necessários, mas não pode se exagerar nos meios. Senão depois responde pela lei. Né? O diretor Marco Geller perguntou aqui sobre as câmaras de monitoramento, como é que estão. Então eu tive falando com o secretário Rogério Vial, faz uns 20 dias que eu encontrei ele e perguntei, como é que está aquela questão das câmaras? Ele disse, olha, já estamos licitando, está quase na fase final a licitação, só que, pô, nós estamos falando desse monitoramento também, né, faz quase um ano, então já está quase um ano que não termina o edital. Então, vou esperar mais uns dias, né, uma semana ou duas, e vou lá perguntar de novo. Conseguiu concluir o edital das câmaras de licitação para as câmaras de monitoramento da cidade? Né, porque eu ia fazer aquele projeto, eu lembro bem, eu falei já, a primeira coisa que eu falei o ano passado é que eu iria fazer o projeto do monitoramento. Fui falar com eles falaram, não precisa você fazer, deixa que nós vamos resolver com os nossos deputados aqui. Né? Então, eles trabalham com o Toninho Vandischer, né, que é deputado do PT, deputado federal. Ele falou, não, o Toninho vai resolver tudo lá, nós vamos pegar lá com ele lá as câmaras e tal, e o dinheiro para fazer tudo isso aí. Só que nós estamos esperando faz um ano, porque se deixasse eu fazer, eu já tinha feito o projeto e já estava analando os deputados lá em Brasília. Ou sai ou não sai, não fique me enrolando também, que eu não gosto muito de deputado que enrola. Ou o deputado vem e diz, está aqui o negócio, ou digo, olha, não tenho condições de fazer. Daí eu respeito o cara. Se o cara chegar para mim e disser, Marcos, eu não tenho condição de fazer, não vou te enganar. Eu digo, esse cara é bom. Então, não vamos mais enrolar a população. Estou esperando, daqui 15 dias eu volto lá. Resolveu ou não resolveu? Daí eu digo para o diretor Marco Geller aqui, então, né, se realmente vai ser feito ou não vai ser feito. Porque, às vezes, a gente quer fazer, mas a gente é travado, né, porque precisa, nesse sentido aqui, das câmaras de monitoramento, por mais que eu fizesse o projeto, eu preciso da assinatura do prefeito. Se ele não assinar, o deputado federal lá não pode dar sequência no pedido. Outro assunto aqui que eu queria deixar aqui é que assisti o debate presidencial ontem e as eleições estão aí. Então, temos que ficar atento ao que vai acontecer no Brasil, temos que analisar os candidatos, é uma análise fácil de fazer, né? Porque como é que você analisa um candidato? Pelas propostas que eles estão fazendo ali? Claro que não. Aquelas propostas que eles estão fazendo ali, eles não vão cumprir nem metade. Isso qualquer candidato, né? Eles não vão cumprir. Então você analisa o candidato pelo seu passado. É o passado do candidato que diz o que ele vai ser no futuro, ou o que ele vai conseguir fazer no futuro. Então, eu vi ontem no debate, todos contra um. Então, para mim, o debate foi muito fraco, não satisfez, não vi propostas viáveis de resolução da economia e de outros assuntos, como reforma tributária e outras reformas administrativas e tal. Isso ninguém, nem os próprios repórteres acabaram perguntando, e o debate até ficou chato, né, porque ficou uma guerra entre o Ciro, o Lula e o Bolsonaro. Então, não vi assim uma grande coisa lá. Mas continuo acreditando no Brasil. Né? Então,
termino a minha fala aqui dizendo que Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Era isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Johnny. Boa noite, presidente, senhores vereadores, a todos que nos acompanham em suas casas pelo Facebook. Eu tenho só um convite, conforme eu conversei com o prefeito, ele falou que tinha enviado um convite para essa casa, mas pelo jeito, conforme conversei com a Cristiane, não chegou. Então amanhã será feita a entrega das sementes de milho aos agricultores atingidos pela seca e pelo granizo. Então aqui faço o pedido, conforme o prefeito falou, que é importante todos os vereadores se fazer presente, amanhã a partir das 13h30, no pavilhão da Igreja São Joaquim em Santana. Ele falou para mim que foi enviado, mas não chegou a ser convite, conforme eu conversei com a secretária. Então está aqui feito o pedido. Conforme ele falou que é um projeto que, apesar que partiu do prefeito, juntamente com a Secretaria da Agricultura, mas foi aprovado pela Câmara. Então é importante a presença de todos os vereadores, quem puder ir. Né? Também tenho acompanhado o setor de obras, inclusive também com o vereador Celso. Andamos pelo interior do nosso município, vendo as estradas, como é que estão, acompanhando os trabalhos. Também hoje estive no Vicinal 2, Limoeiro Vicinal 2, onde foi dado início também da reabertura da estrada, cascalhamento para aquela comunidade. E um bom trabalho está sendo feito naquela comunidade. Também acompanhando algumas ruas da cidade ali, como na Rua Zenzura, vereador Zenzura, também a Rua São José, uma rua que há muitos anos já vinha causando transtornos para os moradores ali nessa rua, e onde foi feito um bom serviço, um serviço de qualidade ali. Então, as pessoas que ali sofriam muitos anos, agora já, dia de chuva, poderão sair mais tranquilas de suas casas. E também sobre a ponte do Bareiros, conversando também com o prefeito, dentro de poucos dias será dado início aos trabalhos, a construção dessa ponte. Então, uma ponte que, conforme o vereador Daniel fez o requerimento, está na programação e dentro de poucos dias será dado início dos trabalhos ali para beneficiar todos que ali trafegam. Então, esse é meu comentário, senhor presidente, e uma boa noite a todos. Com a palavra, vereador Celso. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos os nobres colegas edis, servidores, colaboradores, aos que nos assistem via Facebook e às pessoas que se encontram presentes. Meu muito obrigado. Gostaria de prestar minhas condolências à família Vial pelo falecimento do senhor Exídio Vial, bem como à família Jarras pelo falecimento do senhor Tadeu Jarras, mais conhecido como Tádio. Que Deus conforte seus corações. Estamos entrando em mais uma semana patriótica, dessa vez com um reforço muito grande ao tradicional apelo pelas nossas tradições e ainda nossos costumes. Será um 7 de setembro diferente, pois esse ano devemos ecoar sonoramente contra todo o tipo de bandeira vermelha, os gritos de Deus, pátria, família e tal como D. Pedro I, 200 anos atrás, fazer da nossa terra um lugar livre, principalmente das nefastas ideologias que permeiam nossa sociedade e tentam ludibriar as pessoas, principalmente os jovens. Temos que ter conhecimento e sabedoria para saber distinguir o certo do errado, o joio do trigo. Por falar em jovens, aproveitando a passagem do Dia do Soldado, na quinta-feira passada, 25/8, quero saudar de maneira especial todos aqueles que servem em nosso país, vestindo a farda militar, independentemente da corporação em que atuem. É um orgulho imenso ter esta oportunidade na vida. É uma experiência que, com toda certeza, molda o caráter do ser humano e o torna mais resiliente para a vida em sociedade. Falo com carinho e respeito às Forças Armadas, porque também tive o privilégio de servir
de ser soldado e estar a serviço do nosso Brasil. Um fato que me motiva e me enche de orgulho. Então deixo aqui o registro, dando parabéns a todos os soldados, especialmente os jovens do nosso município, que todos os anos servem à pátria, incentivando-os a buscar a carreira militar, pois não trata-se apenas de um trabalho, mas sim de dedicação, virtude, honradez e, acima de tudo, desprendimento pessoal em prol do bem comum, algo tão necessário em nosso tempo. Ainda falando sobre os jovens de Paulo Frontin, gostaria de mencionar um assunto que tive breve conhecimento, que envolve nossos acadêmicos que estudam em União da Vitória. Houve, por parte de uma das empresas prestadoras de transporte, um aumento repentino, muito significativo, que atingiu de rompante boa parte dos alunos, de maneira especial aqueles que têm menos condições ou que ainda precisam pagar as mensalidades de seus estudos. Gostaria de chamar a atenção de todos para isso, porque a questão do transporte escolar para a União da Vitória, entra mandato e sai mandato, continua figurando como um problema com soluções temporárias. Por isso, peço aos nobres colegas e principalmente ao Poder Executivo, entendendo que o prefeito e sua equipe tenha a disposição necessária para ajudar a resolver a questão, para que façamos uma reunião de forças atuando em prol dos alunos, para tentar remediar mais essa crise e, ainda em tempo, que nos reunamos para debater e propor um plano efetivo a médio e longo prazo sobre este tema, para impedir que a promessa de transporte seja uma alavanca de votos, quase que uma compra. Temos que pensar em um projeto efetivo e duradouro, ouvir as demandas das associações dos estudantes e proteger, em especial, os alunos mais carentes de suas situações imprevistas. Alguns alunos relatam que houve um aumento de quase 50% do valor, apenas para acadêmicos de uma empresa. Então, acredito que não seja algo relacionado ao repasse da prefeitura, pois senão todos teriam sido atingidos. E causa estranheza também, porque o aumento vem justamente em um momento em que os combustíveis estão baixando de preço. E mais, foi um aumento sem aviso prévio, o que acabou gerando muita indignação. Minha opinião é de ouvir a todos os envolvidos, mas de atuar para preservar os direitos dos estudantes e fiscalizar o contrato firmado entre a prefeitura e as empresas, no sentido de entender o porquê do aumento, se ele é justo e legal. Também gostaria de dizer a todos que estou à disposição para quem desejar conversar, sempre em prol dos estudantes. Quero falar um pouco sobre a cultura em nosso município. Creio que seja muito pertinente nesses tempos de comemoração da pátria. Na sessão passada, ouvimos aqui sobre as dificuldades para a realização do desfile e também o planejamento que vem sendo feito sobre isso. Outra questão abordada foi sobre os editais dos governos estadual e federal para essa pasta, que realmente existem e, assim como foi dito, demandam projetos para reivindicação de recursos. Olhando para o município vizinho, em especial Malé, observamos o grupo folclórico de lá, que há algum tempo ganhou uma soma bem considerável do governo estadual, através da Copel. Será que não temos condições de fazer o mesmo? É uma cobrança à administração, mas não no sentido de atacar, e sim para mostrar a todos que, se preciso for, vamos juntos
procurar esses recursos para pedir apoio a deputados, se for necessário, e auxiliar naquilo que me couber. Unidos, somos fortes para conseguir as melhorias necessárias para o nosso município em todos os setores. Também, como já o vereador Jônio citou, estive, ele mais o prefeito, fazendo algumas visitas em obras, benfeitorias e cascalhamento de estradas em várias localidades, como Santana, Paralela, Iguaçu, Limoeiro, Limoeiro Vicinal 2, do qual o setor de obras praticamente não para, além de atender nossos agricultores. Outro assunto que não poderia deixar de mencionar é uma solicitação antiga da senhora Silvia e de seu filho Isaac, que era finalizar a rua São José até a frente de sua residência. Promessas de vários prefeitos passados, que, felizmente, agora pode ser feita pela atual administração, saindo das promessas de muitos para a concretização do atual. Trará acessibilidade digna e necessária à sua residência. Agradeço ao prefeito, secretário de obras e funcionários. Lembrando que temos muitas coisas necessárias a serem feitas e estamos sempre cobrando e auxiliando as melhorias necessárias, tanto no interior como na cidade. A voz do povo se faz necessária para as melhorias, cobrando, dando ideias para soluções de problemas, participando da vida pública. Como se diz, a voz do povo é a voz de Deus. Juntos, faremos o melhor para todos. Para concluir, termino com a seguinte frase: a grande virtude de um povo é conhecer sua história e ter a certeza cristã do futuro que almeja. Dito isso, desejo uma excelente semana, uma boa noite a todos, agradeço e restituo-lhe a palavra, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Machado. Boa noite a todos os vereadores, a todos que nos assistem. Queria deixar meus sentimentos à família Vial, né, que reside um grande amigo, né. É lamentável o que aconteceu, mas que Deus conforta o coração de todos. A respeito do comentário que o vereador Celso fez ali do pedido do Isaac ali, né, isso já vem da gestão passada, né, que tinha um barracão, acho que até que impedia a abertura dessa rua, né. Então a gente estava ali com o prefeito Jamil, né? Várias pessoas vieram agradecer a abertura dessa rua ali, né. Então demorou, mas até que enfim saiu. Daí demos um pulo até em Vera Guarani com o prefeito, onde que no ginásio lá já começou as obras. Então, começando a reforma lá. Então alguma coisa está acontecendo já diferente no município aí. Conversando com o Janderson, disse que vão dar sequência ao término da casa lá da Stamachuc, lá da Vista Alegre, né? Onde que falta colocar o foro e terminar uma parte lá, já a obra está concluída. Então a gente fica grato ao desempenho do secretário de obra ali nas partes que ele consegue fazer, né? Não atende todo mundo, mas no que a gente vem pedindo aí tá colaborando, né? Ficou combinado de derrubar os eucaliptos essa semana que passou aí, mas não deu certo. Tomara que para o final de semana que vem a gente consiga. Era isso a minha fala, presidente, eu devolvo a palavra. Com a palavra, vereador Daniel. Uma boa noite, presidente, os vereadores, a vereadora, as pessoas dessa Casa de Leis, né, os funcionários dessa Casa de Leis, os que estão nos acompanhando em casa pelo Facebook. Também gostaria de dar os meus sentimentos, né, à
família Vial aí, né? Que Deus conforte o coração de todos. E da família do seu Ceslau Malevaico lá, que conforta o coração de todos também, né? E também queria fazer um comentário. Recebi uma solicitação de cidadão com o objetivo de transformar a área de estacionamento na avenida principal de nossa cidade em mão única para estacionamento, pois atualmente o trânsito nesta avenida está um pouco conturbado, pois a avenida é estreita, não dando conta para os veículos estacionarem dos dois lados na pista e ser mão dupla ao mesmo tempo. Então, vou procurar essa semana de conversar com outros munícipes, né? E analisar essa ideia. Também, se alguém tiver alguma ideia diferente, estou à disposição para conversarmos a respeito disso. Então, seria isso, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Boa noite, vereador. Como eu já falei no início, a vereadora Andréia não pôde participar hoje conosco, está fazendo os exames aí, que tudo dê certo e torcemos para que ela volte logo. A respeito do início, que foi falado aí, a respeito do parquinho, é lamentável na nossa cidade, depois de quase uns 2 anos de pandemia, as crianças não ter uma área de lazer, não ter nada, e faz tempo que a gente vem pedindo isso aí, e a gente vê em cidades bem menores do que a nossa, ter área de lazer, parque, lugares para as crianças brincar, e aqui é lamentável a gente não ter essa área de lazer, mas vamos correr atrás juntamente agora com o pessoal para ver se a gente ajuda o prefeito a tomar iniciativa para construir isso aí o quanto antes. Que se você for analisar, a verba não é tanta para se fazer um parque ali. Tem que correr atrás disso aí juntamente com o prefeito para procurar resolver essa situação. Aqui quero deixar meus sentimentos à família Vial, ao nosso secretário, à nossa funcionária da Câmara. Que Deus conforte o coração de toda a família. Eu quero falar aqui a respeito da Semana da Pátria também, que já que não temos, vamos ter desfile na nossa cidade. Não chegou a resposta ainda, mas até onde a gente está sabendo não vai ter. É lamentável, acredito que pelos 2 anos que passamos sem, era para ter um bem bonito e organizado. Mas infelizmente não teremos. Estamos esperando chegar aqui a resposta do motivo, feito um requerimento pelo vereador, a respeito disso aí, o motivo de não termos nosso desfile. Inclusive recebi mensagens aqui de pessoas para a gente, já que não vai ter o desfile de 7 de setembro, ele colocou aqui sugerindo por que não reunir a população e cantarmos pelo menos um hino nacional na praça pública. Porque somos patriotas, independente de classe política, porque o que é que está acontecendo? A nossa bandeira do Brasil configuraram a um candidato e é por isso não. Somos brasileiros e a pátria não pode se perder o costume. Ainda viemos de um tempo que se cantávamos o hino nacional na Semana da Pátria quase todos os dias nas escolas. E infelizmente hoje a gente não vê isso, a gente não vê nenhuma bandeira praticamente estendida nas escolas, então principalmente na Semana da Pátria, né? A gente teria que procurar aos poucos estar voltando a esse tipo de fazer com frequência, porque qual é os exemplos que vamos dar para os nossos filhos, os nossos netos, futuramente, se estamos perdendo esse próprio amor e o respeito pela pátria. Vergonhoso que a gente viu num vídeo que me passaram, uma brasileira nos Estados Unidos sapateando em cima da bandeira do Brasil. É uma vergonha. Se a gente tivesse, era para não deixar nem entrar, era para sair detida do aeroporto, se por acaso voltasse ao Brasil, pela falta de respeito à nossa bandeira, à nossa pátria. Isso é uma vergonha. A gente vê muita gente falando, porque como disse o vereador Didi,
cobrando dos vereadores, cadê os vereadores que não vê as ruas da nossa cidade? Infelizmente, a realidade do vereador quando chega aqui é outra. A gente pode ter a maior boa vontade de querer fazer, de organizar, mas somos travados. Porque o que a gente tem que fazer é fiscalizar e cobrar do gestor. Como falou o vereador Marques, cabe a boa vontade do prefeito atender os nossos requerimentos e solucionar o problema da nossa cidade e o problema do povo, porque não depende da gente. A gente cobra, a gente questiona, a gente discute, a gente faz cobranças aqui, mas infelizmente não podemos fazer mais do que isso, a não ser cobrar a responsabilidade do prefeito. Mas algumas responsabilidades para ser cobrada do prefeito, a gente necessita de denúncias. Pessoas fazem a reclamação, mas não querem pôr no papel. Aí dificulta mais e mais o nosso trabalho. Também uma reclamação de um pessoal pelo Face a respeito da iluminação pública lá da colônia São Roque. Pedir para o prefeito dar uma olhada lá juntamente com a empresa que está fazendo esse tipo de manutenção para que resolva o problema desse pessoal lá. Seria isso, acho que seriam as nossas palavras hoje à noite. Quero desejar uma boa noite a todos e convidar para a próxima sessão. Uma boa noite.